O mais delicado, o mais sensível de todos os prazeres, consiste em promover o prazer de outros. Bruyère. Capítulo 11. Desfrute o melhor agora. Um jovem na idade, porém velho fisicamente, foi em desespero a uma clínica psiquiátrica em busca de ajuda. Indigestão, vertigens e transpiração excessiva e anormal estavam entre os sintomas que lhe provocavam grande sofrimento. Mesmo depois de exames intensivos, seus médicos não tinham conseguido encontrar a causa do seu mal. Mas na clínica, os médicos descobriram a raiz do problema, um forte sentimento de culpa. O rapaz havia causado profunda tristeza e angústia a seus pais por seu mau comportamento, especialmente pelo abuso do álcool e drogas. Enquanto praticava esses excessos, sabia que estava errado e planejou recompensar mais tarde os pais pela dor que lhes causava. Durante anos, ele tentou apaziguar a consciência, pensando algum dia, no futuro, rodeá-los de felizes surpresas. Construiria uma linda casa para eles, pagaria suas viagens de férias para o lugar que escolhessem e arranjaria tudo de que necessitassem para seu conforto. Essa seria sua recompensa por tudo que fizeram por ele e por todo o sofrimento que lhes causara. Mas o dia tão sonhado nunca chegou. Seus pais morreram antes que ele pudesse realizar seus planos. Agora estava sozinho e o remorso o atormentava ao ponto de ficar muito enfermo. A experiência desse jovem não é única. Os registros médicos estão cheios de casos semelhantes. Em um de seus livros, o Dr. Macmillan fala sobre a porcentagem de médicos cujos pacientes sofrem de sintomas e problemas físicos causados por perturbações emocionais. Cita fontes competentes que afirmam que 2/3 dos que buscam auxílio médico são possuidores de sintomas causados ou agravados por tensão mental. O sentimento de culpa, causado pela negligência em demonstrar aos nossos amigos e queridos que temos profundo interesse em seu bem-estar, pode se tornar um pesado fardo. As pessoas que não recebem evidências tangíveis de amor e atenção da parte de seus queridos perdem muito, mas perdem muito mais as que retêm tais virtudes. As oportunidades de hoje. Há muita sabedoria nas conhecidas palavras de Stephen Grellet. Espero passar por este mundo apenas uma vez. Todo o bem que eu puder fazer ou toda a bondade que eu possa demonstrar às pessoas, devo fazê-lo agora, sem adiar nem negligenciar, pois não passarei por este caminho outra vez. Todos os dias, milhares de pessoas permitem que valiosas oportunidades de facilitar e alegrar a vida de alguém lhes escapem por entre os dedos. Não são apenas os governantes, políticos e pessoas abastadas que são culpados por negligência. Na maioria, são pessoas comuns, como você e eu, marido e mulher, irmãos e irmãs, pais, filhos e vizinhos, que deixam de realizar pequenos atos de bondade, que permitiriam aos outros perceberem que as pessoas se preocupam com o seu bem-estar. Às vezes, deixamos que essas oportunidades escapem pelo fato de que o que podemos fazer agora nos parece insignificante demais, comparado com o que podemos fazer no futuro. E assim, deixamos de oferecer pequenos presentes ou demonstrar pequenas atenções, até percebermos que não há mais oportunidade de fazê-lo. Um velho educador disse certa vez. Quando eu era estudante universitário, tinha um amigo que exerceu grande influência sobre minha vida. Era tão honesto, tão digno de confiança, compreensivo e prestativo, que me inspirou a agir da mesma maneira. Sinto-me agradecido todos os dias pelos bons princípios que incutiu em mim, e em minhas palestras aos estudantes, sempre costumo contar o quanto ele significava para mim. Mas nunca contei isso a ele. Agora é tarde demais. Ele está morto. Uma carta de agradecimento. Faz alguns anos, enquanto fazíamos nossa lista de amigos a quem enviar cartões de Natal, minha esposa se lembrou de seu velho professor no vilarejo de um pequeno país da Europa, onde ela cresceu. Seu amor pelo trabalho era conhecido pelas crianças que frequentavam a pequena escola rural de apenas uma sala. Quando ele descobriu que a família de minha esposa possuía convicções religiosas que influíam no comparecimento das crianças em certos dias, organizou o programa de maneira a não permitir que esses alunos fossem prejudicados. Dessa e de muitas outras maneiras, demonstrou seu interesse e preocupação pelo bem-estar de cada uma das crianças na classe. Nunca lhe expressei minha gratidão, murmurou minha esposa. Sentou-se e escreveu-lhe uma carta expressando sua honesta e profunda admiração. E que fina resposta recebeu ela desse velho professor. Sua carta era aquecida pelo mesmo calor que ela sentiu durante os 7 anos em que foi sua aluna.
A alegria que sua carta de agradecimento lhe proporcionou se refletiu sobre nós, iluminando nosso dia. Agora, ele está com bem mais de 80 anos, e seu nome continua sendo um dos primeiros em nossa lista de amigos a quem enviar cartões de Natal. Embora eu tenha certeza de que não temos demonstrado nossa gratidão a todos os que a merecem, quando a expressamos, especialmente aos que são frequentemente esquecidos, como o carteiro, o jornaleiro, o lixeiro e outros, a reação é sempre a mais alegre possível. Este pequeno poema de John Greenleaf expressa esta verdade. A alegria de dar. De algum modo, não só no Natal, mas no decorrer do ano inteiro, a alegria que dás aos outros é a alegria que volta para ti. E quanto mais abençoares o pobre, solitário e triste, tanto mais o que tens no coração volta para te fazer feliz. Aqueles mais chegados. Está tudo muito bem se queremos sonhar e planejar as coisas adoráveis que faremos pelos nossos queridos no futuro, desde que não nos esqueçamos dos pequenos incentivos de que precisam dia a dia. Isso é especialmente verdade com relação aos que nos são mais chegados. Você já deve ter ouvido a história daquela dona de casa que fez com que sua família despertasse para a realidade de que era bom receber uma sincera apreciação por seu esforço. Dia após dia, ela preparava deliciosas refeições para o seu esposo e filhos, sem nunca ouvir uma palavra de agradecimento. Um dia, quando a família chegou para o jantar, encontrou apenas um montão de palha numa grande bandeja no centro da mesa. Rindo do susto deles, ela disse: Eu achava que vocês nunca perceberiam, porque afinal de contas nunca disseram uma palavra sobre a comida. Verídica ou não, essa história é bem ilustrativa. Negligenciar as chances de ser atencioso e bondoso pode nos causar vagarosa, porém crescente paralisia. Exatamente como um músculo se atrofia quando não é usado, podemos perder nossa inclinação para dar, e o desejo de ajudar e encorajar os outros pode desaparecer. Cordialidade em todas as ocasiões. Um fato ocorrido em um país totalitário que dificultava a liberdade de culto ilustra os efeitos da amizade prática. Uma igreja cristã dobrou o número de seus membros num curto espaço de tempo. O líder religioso pediu às autoridades permissão para construir ou alugar um prédio apropriado para as reuniões religiosas. Responderam que se ele encontrasse alguém disposto a alugar uma casa ou prédio em que pudessem se reunir, obteriam permissão. Depois de procurar por muito tempo, encontrou uma senhora idosa disposta a alugar uma casa. Os membros da igreja começaram imediatamente a se reunir ali. Mas depois de algum tempo, os vizinhos convenceram a mulher de que ela não teria nada a ganhar, além de problemas, por alugar a casa, e assim ela pediu aos cristãos que se mudassem. O líder religioso idealizou um plano singular para influenciar a mulher. Em vez de se irritar com ela pela quebra do contrato, convocou uma reunião dos membros da igreja e a convidaram para participar. Na presença de todos, ele agradeceu calorosamente a velhinha por pedir que eles abandonassem a propriedade. Quando ela demonstrou estar surpresa com a atitude dos cristãos, ele explicou que Deus está no comando de sua igreja e que o fato de ela ter pedido que saíssem devia significar que o Senhor tinha algo melhor reservado para eles. A mulher ficou tremendamente impressionada por receber agradecimentos em vez de censura. Chegou à conclusão de que estava lidando com pessoas interessantes e quis aprender mais sobre a fé cristã. Hoje, esse grupo se reúne em sua própria igreja e a mulher é membro da congregação. Calçando os sapatos de outro. Uma antiga oração dos índios Sioux reza assim: Grande Espírito, ajuda-me a jamais condenar outra pessoa antes de eu ter caminhado 2 semanas em seus mocassins. Se nos esforçarmos por nos colocar no lugar de outras pessoas, será mais fácil lhes conceder o estímulo de que necessitam. Um casal jovem descobriu isso em menos de 2 semanas. O marido trabalhava numa fábrica, enquanto ela cuidava da casa e das crianças. Ele já estava se cansando das reclamações da mulher sobre seu interminável trabalho doméstico. Resmungava durante a refeição matinal e, quando ele voltava para o jantar, ela derramava seu descontentamento em palavras de amargura. Ela pensava que só trabalhar na fábrica 8 horas todos os dias seria como brinquedo de criança, comparado a tudo o que tinha de fazer em casa. E assim foram feitos arranjos com a fábrica para que a esposa trabalhasse no lugar do marido e ele, por sua vez, tomou seu lugar no trabalho doméstico. A barganha ficou combinada para 2 semanas, mas depois de apenas 2 dias, cada um estava pronto para voltar para seu próprio trabalho.
Provavelmente poucos podem, literalmente, calçar os mocassins do outro, como no caso desse casal, mas medidas tão drásticas normalmente não são necessárias. Um pouco de consideração e compreensão conseguiria muito no sentido de alcançar os mesmos resultados. O tempo é agora. Uma garotinha era sempre solicitada a descer ao porão e pegar algumas batatas para serem cozidas como parte do almoço. Certa vez aconteceu de o pai estar presente enquanto ela escolhia as que seriam usadas na refeição daquele dia. "O que você está fazendo?" perguntou ele. Estou tentando encontrar as batatas menores para que terminem logo, então teremos as maiores e melhores para depois. Seu pai sorriu e, tomando a vasilha de suas mãos, jogou de volta as batatas pequenas. "Você não vê que, se fizer isso, estaremos sempre comendo das batatas menores? Escolha as maiores e melhores para hoje e sempre estaremos comendo das melhores." Não deveríamos reservar o melhor que podemos fazer pelos outros para uma outra ocasião no futuro. Essa oportunidade pode nunca se apresentar. Se tentarmos agora dedicar algum tempo e recursos para atender às expectativas e necessidades dos outros, não precisaremos nos preocupar quanto ao que conseguiremos fazer no futuro. Escolha o melhor agora e desfrute do melhor sempre.